Muito boa noite, líderes, boa noite, candidatos a líderes, gestores, oficiais de projetos, candidatos que vão trabalhar, que já trabalham, profissionais da área do setor humanitário e desenvolvimento. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Liderança em Gestão e Execução de Projetos Humanitários e Desenvolvimento. Hoje não estamos aqui apenas para aprender definições, mas também estamos aqui para mudar o nosso nível profissional. O setor humanitário em Moçambique mudou e quem não acompanhar essa mudança fica para trás. Isto é um facto indiscutível e inegável. Então, na aula de hoje, nós temos o nosso foco principal, procurar destrinchar alguns conceitos relacionados na área de liderança, gestão de projetos humanitários e desenvolvimento. Nesta aula gratuita que nós estamos a oferecer, ela está mais para vos familiarizar sobre as principais abordagens atuais sobre gestão de projeto, sobre liderança de projeto, as nuances e estratégias atuais que os profissionais dessa área, que é o setor humanitário e desenvolvimento, precisa levar em conta e se preparar para lidar com um contexto atual que é muito exigente, que é um contexto que exige a proficiência, exige eficiência, exige excelência em particular. Então, na aula de hoje, como eu disse, que o nosso foco é gestão de projeto, liderança de projeto. Então, por que nós temos que tratar? Gestão de projeto, nós sabemos que é uma disciplina que veio da área de construção, na área das TAs, tecnologia de informação também. Ela vem numa base de ferramentas técnicas e que o setor humanitário procurou também apropriar-se dessa metodologia, mas nós sabemos que a formação em gestão de projetos, somente, que é uma área mais técnica, mais de tecnologia, ela não tem um enquadramento real, um enquadramento ou um encaixe atualizado, um encaixe realístico, contextualizado para as abordagens humanitárias. O que nos passa a perceber que, se nós queremos implementar a gestão de projeto, precisamos adaptar essa abordagem, essa forma de trabalhar na liderança, na gestão e execução do projeto, numa adaptação, numa adequação delineada especificamente para o setor humanitário e desenvolvimento, que tem os seus desafios, com certeza, que tem suas características, que tem uma forma única de agir, atuar e entregar os seus resultados. Por isso mesmo, vem a ideia de que usar as ferramentas genéricas que são da base das ciências administrativas, as ciências de gestão ou as ciências de engenharias, de tecnologias em si, não é cabal, não é eficiente e não é eficaz torná-lo realístico ou proveitosa e que produza realmente o resultado que se espera na abordagem de desenvolvimento e na abordagem humanitária, porque esta área é muito volátil, é uma área que está sempre em mudança, que tem umas características que a área de tecnologia, a área de construção não tem. Então, precisamos buscar uma forma de fazer gestão, uma forma de executar os projetos, uma forma de liderar os projetos de forma totalmente diferenciada, claro, emprestando alguns conceitos que advêm dessa área das ciências técnicas, das ciências de construção, das engenharias. Vamos que vamos. Esta aula promete e precisa ficar atento. Escreva no comentário as dúvidas que você vai ter e depois vamos responder no grupo do WhatsApp e, se der tempo, podemos responder aqui. Gostaria, no máximo, de levar 40 minutos para essa aula, não mais que isso, porque nós sabemos que as pessoas têm suas ocupações e as nossas aulas do cursos vão iniciar somente na segunda-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 19 horas. Vão durar 1 hora e meia, todos os dias de segunda a quinta-feira, durante 6 semanas. E você que não se inscreveu, eu lhe convido para se inscrever e fazer parte do nosso curso, e para poder destrinchar esses conceitos, essas habilidades, saber fazer experiências, situações realísticas de partilha de saber fazer na área de gestão de projeto. Nós vamos começar com um ponto muito importante, que é a diferenciação.
que é a estrutura basilar para que o impacto realmente no setor humanitário, no setor de desenvolvimento comunitário, seja ela em qualquer área transversal de intervenção, seja efetiva, seja eficiente, seja impactante. Nós vamos começar a destrinchar ou diferenciar os conceitos projetos, os conceitos programa e portfólios. Essas são características que nós podemos encontrar nas organizações de desenvolvimento e nas organizações humanitárias em particular. Por quê? Porque em gestão de projetos nas empresas, nos negócios, nós não precisamos tantas diferenciações, apesar de que algumas instituições hoje também já estão a adaptar essa abordagem. Mas nós aqui vamos nos focar especificamente nesta abordagem, nesta forma de fazer, nessa forma de liderar e executar projeto adaptado às organizações, sejam elas internacionais, nacionais, OCBs, iniciativas comunitárias, associações de base comunitária, associações nacionais, organizações da sociedade civil, até aquele setor também da responsabilidade social das empresas, porque existem empresas que procuram implementar esta abordagem de gestão do projeto numa vertente de gestão em responsabilidade social das suas empresas. No entanto, nós temos que começar a olhar aspectos-chave que vamos denominar de ecossistema de gestão. Ecossistema de gestão podemos dizer que é a interligação entre essas três áreas, não é, de programas, de projetos e de portfólios. Vamos chamar o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O que quer dizer, o nível mais baixo, o nível mediano, o nível médio, quer dizer, e o nível mais alto da instituição. O nível mais alto da instituição, que é o portfólio, ela foca mais na missão da instituição, procura trabalhar mais dentro de um plano estratégico, porque ela procura responder o porquê da instituição. E nós sabemos, o porquê de uma instituição, ela é sob responsabilidade da direção máxima das organizações. Pode ser o diretor país, o representante país das instituições. Se são organizações de base comunitária ou associações nacionais, também tem os seus diretores executivos, os diretores ou de programas, que também são responsáveis na área do portfólio, que algumas vezes acabam se confundindo com a área de programa, que foca mais no efeito, os benefícios de mudança. Esta é que coordena a sinergia entre várias ações de intervenção dentro da organização, que é o nível secundário, o nível do meio, o nível que é muito desafiante, porque ela procura fazer uma ligação entre o nível da missão da instituição e o nível executivo da instituição operacional, que é a área dos projetos. Porque o programa, o que seria? O programa seria, na verdade, a junção de vários projetos dentro de uma organização, de uma OCB ou de uma instituição, cujo objetivo principal é focar na estrutura de mudança. Qual é o efeito desses projetos, de mais que a instituição está a implementar ou está a executar? Do outro lado, temos o nível primário, que é o nível 1, o projeto em si, que é o esforço temporário. Vamos ver mais adiante os conceitos de uma forma mais detalhada do que é isso, o esforço temporário de um projeto, que foca-se mais no como, na metodologia, no saber fazer, que é o foco deste nosso curso. Pese embora que todos que geram portfólios de programa, eles são formados em gestão de projeto, muitas das vezes, ou saem no processo de experiência de execução de projeto para atingir um nível mais alto que o nível de gestão de portfólio, que é a gestão mais complexa, uma gestão mais dinâmica, uma gestão mais exigente, porque procura conectar vários outros fazeres para chegar ao nível de portfólio, enquanto que o nível de projeto ele especifica um único projeto para ser implementado. Mas também encontramos situações em algumas organizações em que a estrutura é diferenciada, em que o gestor de projeto ele acaba gerindo vários projetos dentro de uma mesma instituição, de uma mesma organização. Então, compreender essas distinções ajuda-nos a perpetuar ou a fazer a melhor forma ou a realização do projeto e a causar os impactos realmente que se pretende. Nos projetos, nós focamos mais nas entregas e nos produtos. Quais são as ações
quais são os resultados das ações que estão sendo implementadas. Então, começando com o ponto um, que é o ponto de gestão de projeto, nós precisamos perceber, antes de mais nada, o conceito, não é? O que nós estávamos a falar anteriormente, que é a unidade fundamental da gestão de uma organização, de uma instituição, de uma ONG, seja ela internacional, nacional ou uma OCB de base comunitária. Então, é um esforço, um projeto seria um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Ele é temporário por questões de tempo, não é? Ela tem um foco nos resultados integrados, que são os produtos que ele vai entregar, que leva a melhor desfecho para as comunidades. O que nós queremos causar para aquelas comunidades? Estes são os produtos que nós vamos entregar, que vamos destrinchar ao longo do curso, como que esses produtos vão sendo construídos, como que esses produtos vão sendo alcançados até chegar ao nível dos resultados, dos impactos que se pretende dentro de projeto. Então, no projeto também tem uma característica muito interessante nesta unidade, que é a questão da independência ou integração, que pode, essa integração pode ser gerida de forma independente. Um projeto pode não fazer parte de outros vários projetos. Ele pode fazer parte também de um programa, que seja algo maior, que pode ser um portfólio. Como vinha dizendo aqui, o portfólio ele agrega programa e os projetos. Então, os projetos, em algumas vezes, encontramos projetos únicos que estão dentro de uma instituição, que é a única ação que está sendo empreendida naquela instituição ou naquela organização. Mas podemos encontrar um projeto que complementa outros projetos que fazem parte de um programa mais grande na instituição para responder um portfólio ou uma missão de uma instituição, de uma organização. Ao longo do curso, nós vamos procurar apresentar organizações que implementam essa abordagem através de estratégia organizacional e como essas estratégias são transformadas em programas e projetos. E objetivos em projetos é muito simples, que é planejar, organizar, executar e gerir os recursos para alcançar conclusões dentro do que se pretende na implementação daquele programa. E ainda nessa questão de gestão de projeto, nós entramos no ponto que nos interessa, que é a liderança de projetos. A liderança na gestão do projeto. A responsabilidade de gestão do projeto é muito complexa. Às vezes, ela não parte de uma autoridade formal, de um poder atribuído, porque a gestão do projeto, muitas vezes, o conceito é olhado no nível do gestor. Mas também a gestão do projeto pode ser feita por um oficial de programa, um técnico de projeto. Ele pode gerir e ele normalmente está a gerir o projeto. Como podem ver nessa estrutura, ele gera o projeto através de uma equipe técnica, pode ser a equipe de escritório, pode ser a partir dos parceiros locais, os voluntários, essa ligação com os parceiros locais, as instituições, que são outras organizações, que podem ser também as instituições governamentais. E tem ainda nesses parceiros locais, temos a parte dos líderes, que são um foco muito importante na implementação e execução do projeto. Se um oficial do projeto, se um profissional do projeto, ele está a implementar, está a executar um projeto e não está ligado com os parceiros locais, alguma coisa está errada. E tem uns terceiros, que são os fornecedores de serviços ou mesmo de produtos que se pretendem para a implementação do projeto. Vamos dar caso de serviços. Serviço de catering, por exemplo, é preciso uma ligação forte com os fornecedores locais onde estão sendo implementados. Não é necessariamente essa ligação ser feita através do gestor sênior do projeto. O oficial do campo também é um gestor do projeto, porque ele está lá a executar, a implementar, a planificar, assim como a monitorar as atividades. De uma ou de outra forma, todo profissional de gestão de projeto, de implementação do projeto, ele é um gestor. Não tem como fugir dessa realidade. Porque muitas das vezes as pessoas, quando são técnicos, ou são oficiais, ou são assistentes de campo, eles dizem, não, eu não sou gestor, esse trabalho é de gestor. Não é verdade.
A gestão não é aquela que é feita somente no escritório. A gestão do escritório é uma parte da execução do projeto, mas tem a gestão terra a terra, a gestão contextualizada, a gestão no terreno, a liderança que é feita por técnico, por oficiais. Esta gestão é que faz a ligação entre o escritório de implementação e a base, que é a comunidade, que são também uma parte integral, que o inteirante ou o ponto focal de implementação do projeto, seja ele o próprio gestor, ou o team leader, ou o executor, que seja oficial ou técnico com assistente, ele precisa ter uma interação muito forte com a comunidade e os beneficiários. E às vezes tem uma reclamação dos técnicos, eles fogem à interação com os doadores. Não tem como. As visitas que são feitas no campo, elas são feitas com os técnicos. As monitorias de alto nível para verificar realmente os fundos disponibilizados estão sendo implementados é através dos técnicos, dos oficiais de campo, não só com o gestor. O gestor é um ponto de ligação, mas o técnico de campo deve estar ciente sempre a implementar um projeto que ele é o elo de ligação maior com os doadores do projeto. Porque se falha o gestor de terreno, o gestor de escritório, vai falhar, porque não terá elementos suficientes para executar, para entregar resultado aos doadores, e isso pode levar à falência dos projetos normalmente. Por isso, urge a necessidade de todos os técnicos serem formados, serem capacitados para perceberem esta dinâmica toda, que neste curso de liderança e gestão do projeto, liderança e execução de projeto humanitário e desenvolvimento, vai ser o nosso ponto-chave, porque nós precisamos apropriar, tornarmos profissionais excelentes, profissionais que realmente têm gabarito de saber fazer, não a teoria em si. E neste curso nós vamos discutir questões de saber fazer e vamos fugir muito às teorias desnecessárias. Claro, vamos ter um e outro conceito que vai nos ajudar a perceber as dinâmicas, mas o foco nosso é o terreno do dia a dia, como que um implementador de projeto, como um líder de projeto deve liderar, desde o escritório até ao nível de terreno, com os fazedores, com os voluntários, com a liderança, com os beneficiários. Temos desafios, temos desafios a níveis diferentes. Tem a nível das partes interessadas, que podem ser os membros da equipe, das organizações, os parceiros internacionais, nacionais, grupos comunitários, podem ser associações, iniciativas locais, e tem também o desafio da complexidade cultural, a questão de contexto, perceber as diferenças, o respeito pelas etnias, a questão das limitações linguísticas, as crenças, que normalmente têm sido um viés muito grande na implementação e no alcance do impacto que se pretende. Quando esta complexidade cultural não é resolvida no momento da implementação, no momento da execução pelos fazedores, seja gestor, coordenador, oficiais ou assistentes de projetos, qualquer membro da equipe de profissionais do projeto, falha a questão da sensibilidade cultural, falha a implementação do projeto, mesmo que o projeto tenha qualidades invejáveis. Mas se falha a questão do senso, da sensibilidade cultural, tudo vai falhar e o resto não vai funcionar. E tem a questão da autoridade, a questão da hierarquia de liderança. Normalmente, os fazedores de projeto, eles não precisam usar a capa de autoridade atribuída, mas sim de usar um soft power, que é a liderança mais de influência, uma liderança mais de consenso, uma liderança de carisma com os beneficiários, com os terceiros, com os parceiros locais, com a equipe, assim como com os doadores. Esse tipo de liderança, esse tipo de habilidade, de soft power, ela é adquirida por iniciativa do fazedor do projeto, porque nenhum team leader, nenhum diretor de projeto vai te entregar as capacidades de soft power. Esse é um dos grandes limitadores na qualidade dos projetos, nos impactos dos projetos que têm sido implementados. É preciso prestar muita atenção neste último ponto dos desafios de colaboração na implementação de projeto, na liderança de projetos. O contexto humanitário e de desenvolvimento tem suas nuances e por isso ela é uma forma única de fazer projeto. Por quê? Ela tem uma dimensão
primeiro ponto tem a dimensão tangível e intangível. Porque além dos produtos físicos, que pode ser exemplo de entrega de um poço de água, furos de água, construção de escola, também tem a parte de mudança social, mudança comportamental para o bem-estar. Este ponto intangível tem sido muito desafiante para medir, mas é uma característica única da gestão de projetos no setor humanitário e de desenvolvimento. E também tem a parte da complexidade sistêmica, os problemas sistêmicos. Nós temos um projeto, por exemplo, queremos implementar um projeto na área da educação, retenção da rapariga nas escolas. Mas também temos outras questões por trás disso. A questão de gênero, a questão de desigualdade, a questão de pobreza, a questão de uso de mão de obra de menores. Isso acaba criando situações dificultadoras de impactar os projetos. Então, essa característica única precisa ser olhado de uma forma cirúrgica na implementação, assim como na gestão do projeto. Temos outra componente também, a participação comunitária. Este é um ponto muito importante para gerar resultados em projeto, porque é o momento da transferência de conhecimento para o público-alvo. É o momento em que incentivamos, estimulamos as comunidades, as pessoas, beneficiários, participantes dos projetos a apropriarem-se da abordagem, seja ela para mudança tanto comportamental, seja ela de apropriação dos bens que vão sendo disponibilizados. Exemplo de uma escola construída, exemplo de um poço de água potável, isso precisa ser apropriado pelos próprios fazedores, próprios comunitários, própria a comunidade, próprios beneficiários, porque eles é que são os donos. Se estes não se apropriarem, não tem como nós garantirmos que realmente os nossos projetos estão a funcionar. E esse é um dos pontos que nós vamos tocar muito ao longo do projeto, neste curso, quer dizer, como é que a participação deve ser garantida. E tem uma característica também muito desafiante que faz muitos gestores, líderes, executores de projetos fugirem, que é a questão dos riscos elevados. Existem riscos complexos, seja de compra, seja as condições inseguras, instabilidades políticos, questões de desastres naturais, o caso que está-se a viver em Moçambique hoje, temos os desastres naturais que estão a devastar o nosso país. Então, esse risco compromete muito o sucesso dos projetos. E nós, neste curso, vamos focar também nestes elementos para perceber como podemos tratar a questão dos riscos e como prevenir. E vamos para o ponto 2, que é o nível médio na implementação de projetos humanitários, de programas humanitários, que é a sinergia e coordenação. Coordenação quer dizer os programas. Os programas, aqui tem um símbolo que pode provocar muitas inquietações. 1 mais 1 em programas é igual a 3, não é igual a 2. Por quê? Sinergia. Juntar vários esforços, grupos de projetos, o impacto é muito maior do que realizar projetos isolados. Muitos projetos hoje isolados, eles têm um impacto muito limitado. E quando se vai medir depois, no momento da avaliação do projeto, nota-se fraqueza, nota-se limitações. Enquanto que nós não olhamos os projetos como uns programas complexos e sinérgicos com outras áreas. Para ser programa, a organização pode estar implementando um único projeto, mas se ela estiver em sinergia com outros fazedores da mesma área, seja uma outra ONG, seja uma implementação, uma iniciativa estatal ou uma iniciativa comunitária, isso vai tornar o projeto mais robusto, vai tornar o projeto a um nível de mudança mais exponencial, que seria impossível de uma forma isolada. Assim como também os benefícios, elas se tornam marcos, tornam-se maiores e mais visíveis, porque a soma das partes sempre é maior. Uma parte e outra parte é única, mas se nós somarmos todas essas partes, formarmos um programa, ela se torna coerente. E a gestão dela também faz alcançar os objetivos estratégicos, sejam elas governamentais, sejam da organização, a se convencer os doadores a continuar a dar apoio necessário na implementação dos nossos programas. Ainda nesta componente,
nós temos a questão de dimensões de alinhamentos de programas. A questão da dimensão, temos 4 níveis: o nível geográfico, o nível setorial, o nível de financiamento, o nível de público-alvo. A nível de geográfico, essa dimensão de alinhamento geográfico é muito importante, que é aproveitar os recursos de vários projetos na mesma região. Aquele ponto que eu mencionei, se não trabalhar em sinergia, não vai conseguir maximizar os resultados localmente, assim como impactar num nível mais macro. E a nível setorial, a nível setorial, os projetos focam em programas como saúde, como educação, mas se nós conseguirmos juntar saúde e educação e um outro setor, seja agricultura e meio ambiente, nós vamos trazer os impactos setoriais mais robustos e interconectados. E no financiamento é muito importante esse alinhamento, porque o financiamento de programas ele reduz a mão de obra, reduz os equipamentos e as ferramentas de trabalho, o impacto é maior porque os programas são mais complexos e procuram alcançar mais indicadores dentro das mesmas comunidades e assim a eficiência ser mais robusta, seja tanto comunitária, assim como a eficiência administrativa de gestão de fundos e o impacto em termos de custo-benefício também é muito maior quando se olha numa abordagem programática e não de projetos isolados. Pois, embora projetos também tenham a sua eficiência, tenham o seu impacto. O público-alvo. Em relação ao público-alvo, a questão de sobreposição do beneficiário. Unir intervenções ajuda a não sobrepor, a não duplicar intervenções sobre a mesma pessoa, sobre as mesmas comunidades, nas mesmas áreas de intervenção, e isso faz perder muitos recursos. Mas se unir em forma de programa, ela vai alcançar níveis mais altos e o impacto em si é outro e alcança mais beneficiários, mais fazedores para se beneficiar, assim como os fundos. Então, a gestão do programa e do projeto tem pequenas diferenças que nós precisamos olhar. Na coluna à esquerda, vamos olhar o gestor do projeto, ele foca mais na implementação de atividades, enquanto que o gestor do programa, ele foca mais na estratégia, coordena e procura a estratégia. E o objetivo na gestão do projeto é produtos e resultados diretos, enquanto que no programa é a otimização de recursos e impacto mais amplo. Enquanto que o gestor do projeto procura mais focar-se no escopo do projeto, nas especificações do projeto, na calendarização, o cronograma e os entregáveis do projeto. E o gestor do programa, ele procura gerir, resolver conflitos entre projetos que existem dentro da mesma organização ou com vários outros intervenientes dentro do mesmo projeto, da mesma comunidade. Em contexto organizacional, normalmente tem alguns programas que são geridos através de um country director ou diretor nacional, representante nacional, que também, muitas vezes, acaba se tornando o gestor de portfólios. O ponto 3, a questão da estratégia e decisão relacionado a portfólio. Existe sempre a competição por recursos que são limitados. Os doadores limitam os recursos. E há necessidade aqui de gerir muito bem esses poucos recursos que os projetos têm. Então, a gestão de portfólio permite observar isso, harmonizar os programas e os projetos para que estejam alinhadas as estratégias e metas gerais da organização, para que não se desperdicem os fundos das organizações. Sei dizer que também nem todas as instituições, nem todas as organizações têm gestão de portfólio, mas os gestores, os líderes de projetos dentro das organizações precisam ter essa visão, caso implementem vários projetos, para conseguir gerir melhor, harmonizar melhor, assim como reduzir custos desnecessários. Porque se nós, como gestores, fazedores de projetos, líderes do projeto, não conseguirmos olhar de uma forma mais estratégica e decisiva para a implementação do projeto, oportunidades vão se perder dentro das organizações, por causa de vai se dispersar recursos, não é? Porque não está a se analisar de uma forma
macro. E assim como a análise e gestão de risco torna-se ineficiente quando nós não olhamos os projetos de uma forma conglomerada, de uma forma estratégica. E os investimentos selecionados também podem ser perdidos, mas se nós gerirmos de forma decisiva e estratégica, os fundos selecionados eles podem ser renovados e permanecer porque a organização, a instituição ganha confiança na implementação de projetos. É preciso equilibrar a oferta e a procura, ver bem, ok, nós temos esse recurso, temos tantos projetos, como nós podemos repartir, como nós podemos comparticipar esses recursos administrativamente dentro das organizações. E esta observação, de uma forma mais estratégica, permite tomar decisões também sobre que projeto se implementar, que projeto parar para analisar, que projeto avançar, baseado na missão estratégica da organização. E o foco geral tem que ser numa visão mais macro, uma visão mais estratégica de implementação. Não só focar nas tarefas diárias. Porque a tarefa diária é importante, sim, mas temos que olhar a sustentabilidade das organizações. Os projetos só existem, como dizia uma grande líder com que eu trabalhei, ela dizia o seguinte: não existe projeto sem fundos. Então, há necessidade de ter uma visão muito estratégica, muito focada na questão dos fundos dos projetos. Se se esquecerem esta componente de gestão do fundo de projeto, os projetos falham e os recursos desaparecem. Por que é necessário, então, a gestão de portfólio? Já falamos, não é? É muito mais para fazer a coisa certa. A coisa certa é feita na gestão de portfólio, enquanto que fazer as coisas bem é feito na gestão de projeto, na terra a terra, na implementação, na execução. O gestor de portfólio, normalmente, ele tem uma função muito grande, que é supervisionar o desempenho agregado de vários projetos e programas. Ele procura entender os indicadores, como é que esses indicadores em si estão-se a casar para alcançar a visão macro da nossa instituição, da nossa organização. Procura otimizar o ajuste estratégico para cumprir a missão. Caso ele, na supervisão, percebe que há um desperdício de recurso, tem que sentar de forma estratégica, alinhar esses recursos de forma estratégica para cumprir a missão da instituição e assim validar a continuidade de muitos projetos e muitos recursos futuramente. Geralmente é gerido por diretores nacionais, diretores regionais ou executivos globais é que gerem os portfólios. Mas qualquer um que gere o projeto a nível de programa, a nível de execução, seja ele oficial, técnico, coordenador ou gestor, precisa começar a ter essa visão, porque esta visão é que permite a ascensão de um profissional de base para uma profissão de team leader, de um líder sênior, porque o fazer de terreno, enquanto tem essa visão do portfólio, ela te ajuda a olhar o todo. As suas intervenções sempre estarão alinhadas com os princípios da organização. E precisamos fazer algumas perguntas estratégicas quando estamos a gerir uma organização, quando estamos a liderar um projeto. Como é que esta atividade ou este projeto contribui para a visão global da organização? E como é que este projeto, ou esta ação, ou esta tarefa, ou esta atividade apoia a nossa estratégia organizacional? E como que esta minha implementação como oficial de terreno, como coordenador de programa de projeto no terreno, agrega valor real ao portfólio maior da instituição? É preciso ter estas perguntas sempre que formos a executar, a implementar um projeto como fazedor, como líderes, como gestor. Aqui temos o comparativo de responsabilidade de portfólio, programa, projeto. Vamos ver que o portfólio é mais estratégico, o programa é mais tático e o projeto é mais operacional. Na visão do portfólio, nós temos que olhar a longo prazo e olhar como uma instituição. Definir as políticas, os padrões e prioridades. A questão da conformidade está no portfólio. Tem a questão também de ver como gerir os riscos estratégicos de alto nível, para não perder financiamentos.
para não perder confiança a nível dos doadores, assim como a nível do governo, a nível dos nossos beneficiários da comunidade. A decisão de selecionar os investimentos ideais para a instituição. A nível do programa, é a nível mais tático. Não é? É aqui onde entra o pessoal que faz administração de empresa, gestão de empresa. Esclarece a estratégia dentro do programa. Gera os riscos operacionais e estratégicos no dia a dia. Perceber como é que esta operação tem os seus riscos e como esses riscos precisam ser atacados, devem ser minimizados, devem ser resolvidos, devem ser diminuídos ou devem ser eliminados na totalidade. Na área do programa, também o foco é resolver os problemas entre os projetos. Existem projetos também que têm características de programa, pela dimensão complexa que ela tem. Só que muitos doadores negam assumir isso porque olham como uma necessidade, uma possibilidade de pagar mais salários aos fazedores dos projetos, e nós preferem colocar no grupo dos projetos. No programa, no tático, é um momento em que se garante os benefícios e impactos que se medem nos projetos. É aqui onde se olha como medir os benefícios. Enquanto o operacional, que é a parte de execução, gestão no terreno, coordenação no terreno, fazer como um técnico, como um oficial, como um assistente de campo, como um assistente de desenvolvimento de um projeto, o foco está no tempo, custo e especificação do projeto, qualidade do projeto. Procurar sempre focar na entrega dos resultados ou serviços que se pretende. Gerir riscos específicos dentro do projeto no dia a dia. Desavença entre os voluntários, um mal-entendido com a liderança, uma desinformação dentro da comunidade sobre o nosso projeto. Se gerir esse risco no dia a dia. Planificar para executar as entregas de forma eficiente é no operacional. Aqui faz-nos entender que todo gestor, todo líder, todo oficial de projeto, ele precisa ter uma mentalidade operacional, uma mentalidade tática e uma mentalidade estratégica para realmente implementar projetos que causam impactos e resultados que se espera nos programas. E a interligação como é feita? O fluxo de informação. Já mencionamos, esse só é um diagrama que precisam olhar e visualizar que existe uma forma de fazer, que o gestor de portfólio é responsável pelo investimento total, fundos, estratégia e recursos. Enquanto que o gestor de programa, ou oficial do programa, o oficial sênior do programa, ele é que supervisiona o conjunto de vários projetos dentro de vários anos. Enquanto que o gestor do projeto é aquele que coordena estruturas temporárias. Por isso eu disse, o gestor do projeto podem ser também os oficiais de projetos, os coordenadores de projeto, os técnicos de campo de projeto, os assistentes de projeto, porque eles coordenam as estruturas temporárias, as atividades, as tarefas, planificam e executam as coisas, mas através do quê? Através de uma diretriz estratégica partilhada pela equipe de programa. Por isso precisa ter esta visão do programa. Mas nós sabemos também que nem todas as organizações têm esse tipo de estrutura. Mas essa visão, ela melhora e muda a forma de fazer e olhar os programas e projetos no dia a dia. E quais desafios que nós podemos encontrar de uma forma transversal? Temos desafios externos e internos. Desafios externos podemos encontrar a instabilidade de financiamentos, como crises econômicas, mudanças políticas nos governos, dos países doadores, pandemias que criam incertezas orçamentais. Esses são riscos, são desafios. Quem sobrevive quando há essas situações? Aquelas organizações, aqueles profissionais que implementaram, que executaram os projetos de uma forma profissional, de forma eficiente e excelente. Tem o desafio de competição por recursos, porque existem várias organizações a concorrer pelos mesmos recursos. Então, se a organização em que nós estamos está a desperdiçar recursos, que já é escasso, isso já é um risco eminente de que nós, como profissionais, vamos perder também oportunidades de trabalho. Eu já vivenciei muitas situações como essas, de estar numa corda bamba entre continuar
ou não continuar. Porque os doadores estão numa situação de escassez e começa o momento da ceifa. E quem é ceifar? O profissional medíocre, que não soube gerir os recursos de forma coerente, de forma alinhada. Temos o desafio com as partes interessadas, como os ministérios governamentais, outros parceiros, consórcios com expectativa de conformidade diferente. Essa parte é muito complexa, porque nós, como fazedores, por exemplo, podemos ter uma instituição bem alinhada com a visão, missão e objetivos da organização e os valores. Nós abraçamos muito bem. Mas há projetos que se implementam em consórcio e outras organizações de consórcio não estão alinhados. Isso é um desafio muito grande. É aqui onde entra o senso, bom senso, a comunicação estratégica, as estratégias de monitoria, a avaliação eficiente, alinhamento de plano e execução, o segmento desses planos, dessa ligação com esses outros fazedores de projeto. Neste curso você vai perceber muito bem como fazer essa ligação complexa e tornar ela viável. E desafios internos sistêmicos. Esses desafios sistêmicos internos, ela tem muito a ver com a capacidade do capital humano. Pode-se dar o caso de funcionamento ou fraco funcionamento da equipe. Caso de recrutar-se uma equipe fraca ou profissionais fracos, acaba levando muito tempo para o alinhamento, ou a adequação, a adaptação da equipe para se tornar uma equipe coesa, harmônica, que possa trabalhar realmente em busca dos resultados do projeto, do impacto que se pretende de forma eficiente e excelente. Mas isso depende do quê? Poder pessoal de cada fazedor, de cada implementador, de cada executor, de cada profissional. Primeiro, eu, como profissional, tenho que ser bom no que eu faço. Tenho que ser um gestor, um implementador, um executor realmente eficiente para garantir que o projeto vai chegar ao nível que se espera. Se falha o capital humano, falha a implementação do projeto. Tem a componente das informações e dados. Quando o sistema de monitoria falha no fornecimento de dados para tomar decisões à equipe de gestão dos oficiais de forma precisa, de forma oportuna, dentro do tempo e com dados realmente úteis, coloca em xeque o projeto, mina o projeto. Esses desafios são muito graves. Por isso, um oficial de projeto precisa dominar, um gestor de projeto precisa dominar o sistema de monitoria, o sistema de follow-up, de segmento, de acompanhamento das atividades. Como é que é feito? E como tornar viável e real? E estes componentes estão à alçada de gestor do projeto, do oficial do projeto, do executor do projeto, do técnico do projeto, do coordenador do projeto. Está alçado. Se um coordenador, um oficial, um gestor não tem habilidades e capacidades de perceber a monitoria do projeto, esse projeto está fadado ao fracasso, mesmo que contrate a melhor equipe de monitoria do mundo, porque não vai saber o que exigir, o que cobrar da equipe de monitoria. Porque a equipe de monitoria é que dá um input sobre tomada de decisão, sobre as comunicações, sobre os relatórios, sobre o nível de andamento e cumprimento do projeto. É muito importante este elemento. E como gestores, e como fazedores de projeto, este curso vai te tirar da situação de vitimista para uma pessoa proativa. Você vai deixar de ser um oficial, um gestor, um coordenador vítima para ser um gestor líder, um oficial líder, um técnico líder, um assistente líder que implementa as coisas de forma proativa, com excelência profissional e técnica. Porque os vitimistas sempre procuram justificações. Dizem, é que a situação estava fora do nosso controle. Este tipo de mentalidade é que desfalece, é que prejudica os projetos, é que faz os projetos afundar, com falhas inevitáveis.
porque já a mentalidade está preparada para isso, diz que isso aqui não está no meu controle. Mas, se tiver uma mentalidade proativa de liderança, que tem a visão, tem a perspectiva de que os projetos têm esses desafios todos, de financiamento, de estabilidade, tem de recursos, tem a questão das partes interessadas, que precisam serem tratados, assim como também da equipe, que deve ser contratada uma equipe forte, tem que se capacitar a equipe contratada, assim como o uso dos dados da informação. Logo, como gestor, como oficial, como um coordenador de projeto, deixa de ser vítima. Começa a ser uma pessoa que lidera de uma forma ativa, que analisa profundamente a cada ação e que antecipa as coisas de forma clara, objetiva e estratégica, porque mudou do passivo para um gestor ativo. E os líderes, eu chamo de líder todos os fazedores de projetos, precisam ter essa capacidade de gerir isso, porque isso vai acontecer. E se você, como gestor, se você como gestor não conseguir perceber que esta dinâmica é muito importante de gestão de projeto, esta parte de se focar é muito importante, você vai falhar. E se você falha, a organização falha também. Percebe? Estão a perceber só a introdução do conteúdo que nós temos para este curso. Quer dizer, se nós entrarmos a partir da segunda-feira, você vai perceber a dinâmica de implementação de projetos de gestão, onde realmente falha. Existe uma necessidade de juntar essas todas as áreas, sintetizar o projeto, uma visão do projeto, uma visão do programa, uma visão de portfólio. E esse alinhamento é de responsabilidade de todos. O gestor do programa, o gestor do projeto, o gestor do portfólio devem se ligar até ao nível mais baixo, que é o nível técnico do campo, assistente do campo, coordenador do campo ou coordenador do projeto, para que tenha uma visão global do projeto. E esta visão é que muda tudo. Se muda esta visão, o impacto, claro, é outro. E a aplicação dessa forma de fazer os projetos também melhora a nossa forma de ser olhado como fazedores de projetos. Como pode perceber aqui que o impacto torna-se maior, porque é de uma forma organizada e estruturada. E a aplicação de forma estruturada desses três níveis da implementação e execução do projeto permite navegar a complexidade dos ambientes instáveis, transformando recursos, sejam eles limitados, em mudança social duradoura. Permite também otimizar o ajuste estratégico dos esforços empreendidos para cumprir a missão da organização. E esta capacitação veio para você. Para o quê? Aumentar a eficiência e eficácia dos projetos no setor de desenvolvimento e humanitário. Para você ter uma compreensão contextualizada de forma profunda, para você ter a ponderação estratégica de uma forma estratégica, equilibrada, prática e ética. Particularmente a questão ética. Pode ser um bom executor, mas se não tem a componente ética, o projeto também falha. Deve ter uma visão 360, uma visão abrangente, uma visão holística para a liderança e gestão de equipes. Caso seja um coordenador ou um oficial que tem uma equipe de técnicos, de assistente para dar acompanhamento, tanto a nível de gestão também, de projeto e de programa. É preciso ter essa capacidade também, vai desenvolver com essa formação a capacidade de se adaptar, ser um profissional adaptável para uma resposta mais ágil, mais flexível e inovadora em situações voláteis, situações complexas e instáveis, que exigem muito dos fazedores dos projetos atualmente. Nós temos que sair desse dilema do especialista técnico
Eu sou formado na agricultura, então sou especialista em agricultura. Realmente é, mas não vai ser um bom executor, não vai ser um bom gestor, porque não conhece as ferramentas, as técnicas, as táticas, o modo de processos operacionais de implementar projetos. E esse dilema só se sai quando você se forma realmente num setor de projetos humanitários, não de gestão de projetos como um todo. Claro que vai agregar valor, mas não vai responder de forma cabal o seu saber fazer no campo, no dia a dia, se você não tiver uma formação mais humanitária, mais na área de desenvolvimento, gestão e implementação do projeto. Porque esta área ela vai te dar uma visão, uma experiência mais vasta do saber fazer, do controle orçamental e de risco, de liderança operacional no dia a dia dos programas, dos projetos, das atividades e como coordenar com as equipes de uma forma muito prática e vívida, dinâmica. Vamos fazer agora uma auditoria de competências, que são perguntas muito interessantes. Quando nós temos gestores, oficiais que não têm formações na área de gestão de projetos, liderança de projetos, execução de projetos humanitários e desenvolvimento em particular. Se nós fazemos as perguntas que estão aqui, como a estimativa do projeto são precisas, qual foi a base da estimativa do projeto? Os riscos, será que foram antecipados ou estão sendo geridos no dia a dia como apagadores de fogo? E os planos, será que são abrangentes ou são planos improvisados? A monitoria está sendo feita de uma forma contínua, progressiva e em todos os níveis? Ou a monitoria é por exigência do doador e não é uma monitoria estratégica? Será que os desafios do projeto estão sendo rastreados e abordados de uma forma proativa e inovadora para documentar as aprendizagens? E, por fim, a última pergunta. As mudanças sociais desejadas estão realmente a ser alcançadas com esse projeto? Essas 6 perguntas, quando forem feitas com uma sinceridade, elas nos trazem uma reflexão na equipe de implementação de projetos comunitários e desenvolvimento, assim como projetos humanitários. Na gestão de projeto, a realidade do terreno tem um custo muito alto quando há erro. Em gestão de projeto, um erro é fatal. Gerir projetos no setor humanitário e desenvolvimento não é simples e nem fácil, porque os ambientes são delicados, são ambientes complexos e o custo do erro, volto a dizer, é muito alto. Por quê? Ambientes estáveis, relacionamento com stakeholders complexos, complicados, por causa dos interesses de cada um, por isso até chamam-se de partes interessadas. Desafios simultâneos e multiplicados. Em suma, há sempre alguma coisa que pode correr mal na gestão, na implementação e execução do projeto. E como lidar com isto? Só é possível quando o profissional é capacitado, é formado, está preparado para antecipar essas situações, está preparado para analisar e liderar estas situações de forma ativa e proativa. Precisamos tornar-nos líderes no nosso setor de intervenção para manter o controle dos projetos e promover o sucesso. Gestores que necessitam de desenvolver habilidades proativas. A gestão eficaz não é uma burocracia, é a garantia de que a energia e os recursos das comunidades resultam numa mudança real. Porque existe energia, tem recursos dos doadores, mas também tem energia, os recursos da própria comunidade, o tempo deles, que eles deixam de ir na machão para fazer impacto do projeto. Precisa haver mudança real, causar o impacto que se espera. Qual é o próximo passo na sua jornada? O conhecimento técnico está disponível. Está aqui. Este curso traz um conhecimento técnico. O desafio agora é a aplicação. Mas, para aplicar, você precisa passar por um processo. Prepare-se para passar por esse processo. Para liderar com competência, gerir com agilidade e impactar com integridade as comunidades onde nós trabalhamos ou nós um dia podemos trabalhar como fazedores.
Inicie já a sua especialização em gestão de projetos humanitários para realmente transformar com intenção, para realmente a sua ação ser medida. Depois você não ficar preocupado quando a equipe de avaliação chega. Começar a inventar coisas. Porque não está a fazer de forma eficiente e competente. Analise esta questão. E neste projeto, neste curso, eu estou a dizer, sempre chamo de projeto pela experiência de gestão, neste curso de liderança em gestão e execução de projetos, temos 9 módulos. O primeiro é a introdução à gestão de projetos humanitários e desenvolvimento. Esta aula de hoje é uma parte da introdução. É uma pequena parte da introdução à gestão de projetos. Tem os 12 princípios. Tem outros temas que nós vamos abordar na introdução. Para quem vai iniciar na segunda-feira junto conosco, que estiver inscrito, vão perceber que tem muitos assuntos só na introdução, não é só esta parte que hoje tratamos. No módulo 2 tem 12 princípios-chave em gestão de projetos, que nós vamos esmiuçar de uma forma muito profunda, porque dominar esses princípios já é um caminho andado para a implementação do projeto. Vamos entrar no módulo 3, padrões fundamentais nas intervenções humanitárias. É preciso ter esses padrões, perceber como que se faz essas intervenções em projetos humanitários de desenvolvimento. Qual é a postura do executor, do líder? E o quarto módulo, que é um módulo que vai nos consumir muito tempo, este módulo é o módulo de liderança e gestão assertiva. Este módulo é a base do nosso curso, porque você vai entender muitas coisas neste módulo sobre liderança. É liderança em vários níveis e em várias perspectivas. E como líderes modernos em projetos que são muito exigentes, devem agir, atuar e trabalhar. Não líder como gestor ou diretores de projeto, mas líderes como coordenadores, como oficiais, como assistentes comunitários, como técnicos de projetos. São líderes, porque eles estão no dia a dia a liderar. E o módulo 5 também é um módulo muito amplo, que vamos esmiuçar sobre as 5 fases em gestão de projetos de desenvolvimento e humanitários. É um pouco diferente da abordagem de gestão do projeto, ciclo de gestão do projeto normal, de gestão de negócio, de indústria, é totalmente diferente. Vamos perceber ao longo das aulas como é que vai ser e por que é diferente. O módulo 6, que é modelos ágeis em gestão de projetos humanitários. Como a agilidade em gestão de projeto comunitário deve ser aplicada. Aqui vamos perceber como gerir os projetos em emergência e como, em meio de pressão, temos que agir como fazedores, executores, assim como líderes de projetos. Como executar, seguir, executar, refazer, voltar a fazer. O módulo 7, que é o processo de inserimento em um projeto de desenvolvimento e humanitário. Como é que é feito esse processo? Parece algo que em uma aula é fechado, mas não é verdade. É um processo complexo, o phase-out de um projeto. E o módulo 8, vamos falar sobre a gestão do tempo. Não tem como gerir um projeto, implementar um projeto, executar um projeto, ser um oficial realmente capaz se não saber gerir o seu tempo que você tem. Senão vai passar a vida a levar todo o trabalho para casa, trabalhar aos finais de semana e nunca estar satisfeito, não conseguir equilibrar entre a vida profissional e a vida pessoal. E ainda provocar problemas com o seu patrão, com a sua organização, com o seu doador, por causa da demora de entrega de resultados. Aqui nós vamos focar como, então, tocar tudo aquilo gerindo o seu tempo por dia. O outro módulo é estratégias de maestria em equipes vencedoras. Como trabalhar em equipe? Como construir equipe? Quais são as características de construção de uma equipe? Como é que isso é feito? E como no dia a dia deve ser gerida uma equipe?
E é um módulo que não está aqui, que é um módulo transversal, que é um módulo que em todos esses módulos vamos tocar, que é a questão da monitoria e avaliação de projetos. Vamos perceber desde o módulo 1, 2, até o módulo de encerramento, como a monitoria e avaliação do projeto deve ser efetuada. Este é o conteúdo, de uma forma geral, do programa da formação. Claro que, para quem vai iniciar junto na segunda-feira, vamos mostrar por módulo o que vamos realmente estudar, vamos debater, vamos tratar. Isso fica como assunto do grupo que vai fazer parte dos que estarão inscritos ou dos que já se inscreveram para o curso. E agora? O que você quer fazer? Quer continuar como está? Ou quer tornar-se um líder que os projetos realmente precisam? Se inscreva através das plataformas do Emola, do M-Pesa e compartilhe o comprovativo no grupo. Ou em particular através do meu WhatsApp pessoal. Se inscreva. Você vai não somente ter esse conteúdo todo, vai poder ter também o certificado de participação e o nosso grupo vai continuar ativo mesmo depois da formação, onde vou ficar a partilhar novas abordagens, novos nuances sobre o setor de desenvolvimento humanitário, sobre o setor de intervenção de projetos humanitários, sobre o setor de liderança em projeto, de gestão de pessoas, gestão de recursos, monitoria e avaliação de projetos, o setor de negociação, como negociar com as partes interessadas. Vamos ficar atualizando o nosso grupo. Vou fazer vídeos, mesmo depois do curso. Vou fazer aulas, mesmo depois do curso, durante o ano todo. Te aguardo. Hoje, esta formação é estratégica. Por quê? Porque o setor humanitário e desenvolvimento já migrou da cultura de caridade para a cultura de profissionalismo. Isso quer dizer o quê? Que os nossos doadores de projetos já não querem mais fazer caridade, já não querem mais dar apoio. Eles querem trabalhar com organizações, com profissionais, com pessoas que tenham uma cultura de profissionalismo e eficiência. Eles estão a exigir mais excelência. Eles estão a exigir mais eficácia na entrega, de uma forma holística. Hoje, os fazedores de projeto não são aqueles que estão mais preocupados somente com a corrida, mas estão preocupados de olhar de uma forma mais geral. O que vou fazer depois daqui? É isto que os nossos doadores estão atrás. E você? Está interessado em fazer parte deste grupo? Se inscreva, como eu disse. Venha fazer parte deste grupo. Venha fazer parte deste grupo que decidiu, que já se inscreveu. Falta você se inscrever também. Então, eu vou terminar por aqui esta aula, com perspectiva de vos encontrar na segunda-feira, aqueles que se inscreverem no curso. Todas as dúvidas, estou a ver, estão aqui. Vou trabalhar muito nessa questão, vou responder algumas dúvidas e espero que vocês também tenham gostado de fazer parte desta aula introdutória gratuita do nosso curso. Imaginem só, se a aula introdutória é tudo isso, o que nos espera nas 6 semanas? 4 dias por semana, 1h30 por dia. O que nos espera é um conteúdo profundo, um conhecimento experimentado, uma experiência vivida. Então, venha e faça parte desse grupo
Até breve. Tchau, tchau.